Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Hoje nós temos mais um convidado especial aqui para você. Acredito eu que a gente vai falar sobre missões hoje, não tenho muita certeza, mas vou deixar meu pai fazer o resumo de quem que é o nosso convidado hoje. Hoje é especial porque tem uma grande qualidade nesse convidado, que também é Paulo. Então, de novo, tem uma trinca de Paulos aqui. O PA, o PO e o PF. Polícia Federal tá no podcast. PF. Paulo Feynman. Que não é prato feito também, não. Não é prato feito. Você deve ter várias dessas aí na sua coleção, né, Paulo? Paulo Feynman é um pastor cristão, ele é missionário, ele é descendente de Abraão. Como vocês devem saber, aqui nós temos andado junto com eles a missão MIAF, que é a missão para o interior da África, que é uma missão, em inglês é AIM, né? A-I-M, Africa Inland Mission, né? E que cuida, então, não só do continente africano, mas do continente africano que não está lá nas grandes cidades, né? Está lá onde realmente a coisa acontece, e nós vamos entender um pouquinho essa história, tanta semelhança e tanta ligação África-Brasil. Também é presidente da AMTB, que é, de novo, uma associação de missionários, né? Todas as missões aqui, a AMTB trabalha nisso há muito tempo no Brasil. Vamos falar também sobre isso e esse momento em que as grandes entidades missionárias estão se juntando, né? Estão se integrando, estão entendendo o caminhar juntos. Vamos ter aqui a ressurgência, daqui a pouco acontecendo aqui em São Paulo, em setembro, né? Junta o pessoal da CEPAL, junta a Aliança Evangélica, junta a CPTI. Então, vê que movimentos que estão falando de missões juntam, né? Então, você vai conhecer hoje muita história da vida do Paulo, como ele entrou nessa história e como é que ele atua, e da sua visão missionária e missiológica da Igreja Cristã Brasileira. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Bem-vindo. Prazer. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Bom, eu soube que eu vou ganhar presente hoje, eu gosto muito desse assunto de ganhar presente, vai compor aqui o nosso cenário, então o que você trouxe pra gente hoje aqui que vai ficar parte do nosso cenário, Paulo? Então, achei olhando assim que tá faltando um pouco de africanidade aí nesse cenário, então eu vou mandar um maçaizinho para vocês, aí, que é uma das tribos aí mais interessantes lá do Quênia. Você sabe que o Maasai, para ele poder mostrar o seu valor, ele pula. E aquele que pula mais alto é aquele que tem um maior nível de autoridade. Por isso eles são compridos, assim, altos, compridos, e boa parte da cultura deles está relacionada a essa dança, onde eles pulam, saltam para decidir aí quem é o maioral entre eles lá. E eles então pulam isso aí assim... vai de presentinho aí. E eles pulam com os pés juntos, né? Eles pulam sem flexionar, né? Eles pulam eretos, exatamente. Né? É o guerreiro Maasai. Exatamente. Olha, não conhecia, infelizmente não conheço muito sobre cultura africana, espero conhecer bastante hoje aqui, que estamos com um especialista. Aliás, só para ficar no guerreiro Maasai, eu lembro quando a gente vê, às vezes, louvor nas igrejas, né? E as pessoas começam a pular e pulam desse jeito, né? Você dá um pulo sem flexionar a perna, fala, tá aqui um negócio africano no Brasil, não sei de onde veio essa história, mas tem aí alguma origem, né? Como muita coisa que nós temos aqui, eu então, portanto meu filho também, temos um pé na África total, meu pai amava essa história, fundou a missão, o Projeto Nazaré, para poder justamente fazer evangelização Angola e Moçambique, e fundou chamava Genavab, ai caramba, vou lembrar aqui no meio do caminho. Agora eu não vou poder te ajudar, né? Vou lembrar. O VAB é o afro-brasileiro. Mas vamos lá. A minha pergunta, então, já que o assunto começamos falando de África, e o assunto é missão, você é envolvido em duas organizações. Depois eu vou te perguntar mais o que é a MTB e o que é a MIAF. Mas para começar pelo começo, como é que você virou missionário? Quando que surgiu essa vontade de fazer missões? Por onde surgiu? Um dia você acordou e falou, vou para a África. Como é que funciona isso? Cara, essa é uma história interessante, porque com 16 anos eu recebi uma equipe de missionários da minha igreja lá e tal, e estavam fazendo um trabalho, e eu olhei para aquilo e falei, rapaz, você sabe que é isso aí que eu quero ser, né? Eu acho que eu quero ser igual a esses caras aí, quero ser missionário.
fazia a mínima ideia do que significava, mas eu achei super legal. E aí fui falar com o meu pastor, falei assim, então, pastor, eu já sei o que eu quero ser da vida, eu quero ser missionário. O senhor pode me mandar para a missão X? Falei lá o nome da organização e tal. Ele falou, legal, você quer ser missionário? Mas missionário não é quem vai para a missão X, missionário é quem fala sobre Jesus, onde Jesus não é conhecido. Então é o seguinte, ó, a gente está começando um trabalho aqui na favela, você vai para lá, você vai começar a falar de Jesus para as crianças e para os adolescentes, você vai ser missionário. Cara, não era o que eu queria ouvir, né? Eu queria ter lá a carteirinha tal, de missionário. Passaporte carimbado. Mas fui. Pois é, mas fui. Fiquei 4 anos trabalhando nessa favela, era um bairro muito pobre, a favela mesmo aqui na nossa cidade. Nós plantamos uma igreja lá, claro, tinha uma equipe trabalhando, eu fui ajudar essa equipe. Nós plantamos uma igreja lá. Lá eu comecei a namorar, minha esposa. Servimos juntos lá. Passou o tempo, eu falei, quer saber, não quero mais ser esse negócio de missionário, não, quero ser pastor. E aí fui falar com ele, quero ser pastor. Me manda para o seminário. Ele falou assim, não, mas pastor não é quem vai para o seminário, pastor é quem cuida de ovelhas. Então, ó, os jovens... Pois é. Ele era bom, hein? Ele era bom. Ele falou, os jovens estão sem líder, vai ser o líder deles, vai caminhar com eles, vai pastorear eles, você vai ser pastor. E eu fui. Não sabia escrever uma linha de um sermão. Eu falei, mas eu quero pregar. Eu falei, não tem problema. Domingo você vai pregar. Vai vendo a história. Domingo você vai pregar. Vai ler um texto, escreve o que você entendeu, divide em 3 pontos principais, traz aqui que eu vou te ajudar. Foi minha primeira aula de hermenêutica e homilética. Escrevi lá, levei para ele. Ele mudou tudo, obviamente, né? Ele corrigiu tudo. Falou, isso aqui tá errado, isso aqui não tem nada a ver e tal. E eu falei, tá bom, domingo você vai pregar. E foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. Eu tinha 19 para 20 anos. E aquilo mexeu muito comigo. Mas eu cheguei, depois de alguns anos, e falei assim, eu não quero ser nem missionário nem pastor, eu quero ser rico. E agora eu não preciso mais do senhor. E eu vou estudar. E eu fui fazer desenho industrial, porque eu gostava muito dessa área de marketing, de propaganda, de comunicação e tudo. Fui para a faculdade, me formei em desenho industrial, comecei a trabalhar numa agência, depois assumi toda a terceirização como diretor de arte da agência, depois comprei a agência e comecei a empreender e fazer meu trabalho, até o dia em que a MIAF chegou na minha cidade, em Londrina. Ela saiu de São Paulo, mudou para Londrina, diversas razões, e alguém chegou e falou assim, Paulo, tem uma organização missionária aí que acabou de chegar na cidade, eles precisam muito de ajuda na área de comunicação. A comunicação deles é muito deficitária, eles precisam de ajuda. Que tal se você for lá ajudar? Eu tinha essa paixão no coração, pela obra missionária, pela igreja, pelo trabalho em si. Falei, claro, vou lá, vamos lá ver o que pode ser feito e tudo mais. 1998, eu comecei como voluntário na MIAF, ajudando na área de comunicação. Fiquei 2 anos como voluntário. E aí, no ano 2000, eu entendi Deus falando claramente, olha, eu estou muito feliz com o que você está fazendo, mas eu quero alguma coisa a mais. Eu queria que você se dedicasse de tempo integral. E aí eu vim para a MIAF para ficar coordenando toda a parte de comunicação da missão para todo o Brasil como missionário, né? Os primeiros 1 ano, 18 meses foi tranquilo, porque eu tinha muitos contratos ainda da agência, então os contratos estavam rodando e eu fui me mantendo. Aí os contratos foram encerrando, eu não fui renovando, e aí começou a minha história. Foi assim, eu sempre digo, né, que a minha maior frustração é que o pessoal vai falar de chamado, aí fala assim, não, porque eu estava orando, aí saiu umas fumacinhas, aí teve um grande clarão, não teve nada disso. Comecei como voluntário, fui me apaixonando pela África, por aquilo que a minha África fazia, e quando eu vi, eu estava mergulhado de cabeça. E aí, em 2005, na verdade, eu recebi o convite para ser diretor. E para mim foi a mesma coisa. Assim, vou continuar servindo, só não vou servir mais na comunicação, vou ter que servir numa outra área. E estou aqui até hoje, trabalhando, mobilizando, tentando ajudar pessoas que têm um chamado.
Eu pensei que o seu pastor, quando você falou, quero ser rico, ele falou, não, ser rico não é ter dinheiro, não. Ser rico era adquirir conhecimento. Vai estudar. Porque esse cara, gostei dele. Eu gostei, tanto que eu achei tão interessante essa parte que eu tinha uma pergunta aqui que estava no meu roteiro, vou tirar ela de ordem para fazer agora, então. A pergunta nu e cru, assim, de forma objetiva, é quais são, existem pré-requisitos para alguém ser missionário? E o porquê eu fiz essa pergunta é porque eu já vi muita gente que chegou pro meu pai, e eu de orelhada lá, ouvindo a pessoa pedir conselho, falando, pastor, tá tudo muito ruim aqui, eu quero ir ser missionário. Eu fico sempre pensando, é assim que funciona? Então, quando tudo der errado, eu vou lá ser missionário. Então, ter pré-requisito para ser missionário, basta querer? Como é que funciona para virar um missionário? Eu diria que a primeira coisa é realmente querer servir, querer ter esse espírito de doação, obviamente. Mas essa ideia de que missionário é o cara que não deu certo, a gente está muito longe disso, né, nos dias de hoje. Isso aí era lá no passado, tinha essa ideia. Tentei 500 vestibular para medicina, eu não passei, porque Deus me quer como missionário. Né? Hoje a concepção é muito diferente. Até porque, quando a gente fala de trabalho missionário hoje, na África ou qualquer outro lugar, nós estamos falando dos lugares mais difíceis. Uhum. Difíceis do ponto de vista geográfico, difíceis do ponto de vista político, difíceis do ponto de vista religioso. Exatamente. E cada vez mais nós precisamos de missionários com expertise em diferentes áreas. Se você olhar a minha lista hoje de oportunidades, eu preciso de engenheiro, eu preciso de professor, eu preciso de médico, eu preciso de gente na área de comunicação, eu preciso de designer, eu preciso... É uma infinidade de áreas que hoje nós precisamos. O mundo está muito mudado. Eu até diria que um missionário só com curso teológico ou missiológico hoje, ele é aceitável no mundo missionário? Com certeza, tem espaço. Mas um missionário com diferentes formações, e aqui eu estou falando não necessariamente diploma, eu estou falando de formação, de ser expert em alguma coisa, ele é extremamente valoroso para o mundo missionário hoje. Então, tem que ter... Começa com a disposição? Começa. Mas cada passo que você dá em aperfeiçoar o seu conhecimento, a sua expertise, isso é extremamente fundamental se a gente quer chegar em lugares mais distantes. Eu acho interessante esse negócio de missionário, porque, bom, eu venho de uma família batista, meus pais, né, desde... se conheceram no Congresso Batista, que meu pai era o presidente, e a minha mãe era congressista, nasci nesse ambiente, então eu lembro de criança, né, como batistas, tem lá o plano cooperativo, ajuda lá pro projeto de missões, todo ano você faz a oferta, e tinha a musiquinha lá que eu nunca esqueci, que é Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. A gente cantava isso aí com 5, 6, 7 anos, né? Então você já tem aquela coisa, e eu peguei ainda uma época que tinha os missionários americanos aqui, né? Ainda tem missionários americanos no Brasil, mas assim, naquela época eles dirigiam as igrejas, né? Eles eram ainda... O foco da missão deles vir para o Brasil. Ainda era um negócio que eles estavam implantando missões no Brasil, que é uma igreja que vem basicamente de Inglaterra e Estados Unidos. E aí eu tinha esse relacionamento, esse contato com o missionário americano que trazia tudo. Ele vem com a Bíblia, vem com a língua, vem com a cultura, vem com a comida, com o jeito de fazer, e como é Estados Unidos, vem com um país muito mais desenvolvido que o Brasil. Então o que eles tinham lá, né, o filho do missionário usava um All-Star que brasileiro nenhum tinha aquele tênis para usar, tinha uma meia, não sei das quantas, tinha uma roupa. Então era assim, era um padrão, você olhava o missionário como sendo, uau, esse cara lá em cima, mas ele trazia também a cultura. E aí, quando eu estava na faculdade, comecei a me envolver com a ABU, eu era um dos líderes do grupo de ABU de São Carlos, né? Na época se tornou o maior grupo de ABU do Brasil, inclusive. Tinha um missionário lá da ABU, que era o Bill, William Nasbury. E o Bill era um missionário diferente. Ele era inglês. Ele olhava de outra maneira a cultura brasileira, e ele tentava ser brasileiro e não dizer como é que na Inglaterra funcionava. O que depois eu descobri era uma característica mais do Bill até do que dos próprios ingleses. E ele pediu para que eu recebesse na minha casa, que era uma república de estudantes, um missionário que estava vindo ao Brasil,
chegando. E que, então, na missão que eles tinham ali, antes de fazer qualquer coisa, ele tinha que passar um tempo vivendo no país, entendendo a língua, entendendo a cultura, com várias pessoas, com vários lugares. E eu vi, então, pela primeira vez, uma preocupação que essa missão tinha de não exportar o way of life em inglês para cá, e sim entender como é que era a cultura brasileira e falar de Jesus. Foi a primeira vez que eu vi isso, fiquei impactado. Ele morou comigo alguns meses, né? Ensinando coisas para ele, como falar, como fazia, como funcionava, e o interesse dele em adquirir aqueles valores e não impor os deles. E eu faço essa colocação para perguntar para você aí, AMTB, né? Missões transculturais. Então, essa transculturalidade, né? Como é que você vê o aspecto de um missionário que vai levar a mensagem da palavra de Deus, mas não vai levar o modo de ser de um país, de uma cultura e de um momento. Seja um missionário no meio dos índios, que tem que respeitar a cultura e a maneira de ser indígena que deve continuar, seja na África, seja em qualquer lugar do mundo, e seja até, como hoje nós já temos, missionários nossos no próprio Inglaterra, no próprio Estados Unidos, né, voltando para as origens para pregar o evangelho lá. Como é que você entende essa questão transcultural dentro da missão? É interessante, Paulo, porque a missão, antes de ser transcultural, ela precisa ser encarnacional. Ou seja, quem se propõe a estar numa cultura diferente, ele precisa considerar o fato de que eu vou falar a língua do povo, eu preciso me aproximar da cultura daquele povo, para que eu entenda como é a cosmovisão, como as pessoas veem o mundo, para que a minha mensagem seja cada vez mais conectada com o coração das pessoas. Então, de modo geral, eu diria o seguinte, há um entendimento muito claro entre nós, organizações, missionários, centros de treinamento, de que você precisa gastar os seus primeiros, eu diria, os seus primeiros anos de ministério, imergindo na cultura que você vai trabalhar. Isso inclui aprendizado de língua, isso inclui aprendizado de cultura, entender a cosmovisão, como eu disse, porque senão você consegue pouquíssimos frutos, ou você consegue atingir muito pouco o coração das pessoas. E às vezes são coisas simples. Quer ver uma história? É simples, mas demonstra muito bem esse fator. Logo lá no começo do meu ministério, eu fui visitar alguns campos na África, e um deles era Moçambique. Por que eu escolhi Moçambique? Pela lógica errada que bom, fala português, vamos para Moçambique, que lá eu me viro bem. Né? E fui. E aí, estou lá visitando missionários, visitando o campo, visitando o projeto, e alguém falou assim, puxa, Paulo, a gente conseguiu uma igreja para você pregar em tal lugar, e você vai pregar lá, tá bom? Tá bom, beleza. Fui. Cheguei lá e tal, conheci o pastor, conversamos ali antes de começar o culto. O pastor falou, olha, meu irmão, aqui pouquíssimas pessoas, especialmente mulheres e crianças, falam português. É porque eles não vão para a escola, eles não são alfabetizados, eles falam a língua local aqui. Então o irmão vai pregar em português e vai ter um outro irmão aqui que vai traduzir, tá bom? Beleza, sem problema. E aí, então, aí eu subi, né, para falar, e falei, irmãos, estou muito feliz de estar aqui, trago para vocês o abraço da igreja brasileira. O meu intérprete ficou falando 15 minutos para traduzir essa frase. Então, até hoje, eu não sei se aquilo que eu preguei foi aquilo que ele traduziu. A minha oração é que ele tenha melhorado o que eu preguei. Mas isso mostra o quão importante é a gente imergir na cultura, na língua e tudo mais. Isso é relevante. Então, eu acho que nós temos um senso de que isso é necessário. Por outro lado, aí a gente precisa falar da realidade. O Brasil hoje, o movimento missionário brasileiro hoje é considerado hoje um dos mais prepotentes, arrogantes, por assim dizer, no mundo hoje. Por quê? Por causa da falta de respeito à cultura, porque falta de entendimento da necessidade de respeitar aspectos da cultura, da língua e tudo mais. Então, é um contraponto. A gente sabe, às vezes a gente não pratica, mas eu acho que em termos de entendimento, sim, a gente tem isso muito claro para a gente,
que sem esse tipo de atitude, dificilmente você vai atingir o coração das pessoas. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, né? E aí, lá na faculdade, eles treinavam muito a gente no sentido, tipo, tinha uns mock-ups lá, umas coisas, você vai fazer negócios no Japão. Vamos te dar um banho de cultura aqui pra você entender como é que eles respeitam, onde é que o negócio é fechado. Era muito focado em fazer negócios internacionalmente, entendeu? Então, sei lá, ele deu um exemplo lá, o meu professor, eu lembro que ele deu um exemplo e falou, ó, no Japão vocês vão conversar o dia inteiro sobre o assunto na reunião, mas eles não vão fechar o negócio na reunião, eles vão fechar o negócio no jantar. E aí, tipo, ele dava tinha aulas que a gente tinha para tentar culturalizar a gente pro lugar onde a gente estava sendo enviado. E eles também preparavam pra gente fazer um estudo sobre uma devida cultura para dar um briefing para um executivo. Tem isso aqui quando envia um missionário? Então, ó, você tá indo para um lugar que funciona assim. A hierarquia não é tão assim que nem a brasileira, ou sei lá, é igualzinha, coisa. Tem esse tipo de preparo para as pessoas? Então, aí nós vamos voltar, né, no negócio do preparo lá, né, da formação. Cara, você pode fazer toda e qualquer formação a mais top possível, em antropologia, em missiologia, em todas as GIAs aí que você quiser, ela não vai te dar isso. Ela não vai te dar essa compreensão clara. E aí cada organização trabalha de uma forma. Então aí eu posso falar de como nós trabalhamos. Todos os nossos missionários vão passar por um processo que a gente chama de indução. Ou seja, quando eles chegarem no campo, eles vão ser introduzidos à cultura, introduzidos ao povo, do dia a dia do povo, para você aprender tudo. Desde como eles se portam na igreja, como é o tipo de roupa que eles vão para a igreja. Onde é o lugar mais barato para comprar o tomate? É lá no mercado ou é na rua? Se você vai comprar na rua, qual tem que ser a sua atitude com o vendedor? Não sei, você sabe, mas na África você tem que barganhar tudo. Tudo. Se você não barganha em alguns lugares, é até uma falta de respeito. Né? É uma das primeiras coisas que eu aprendi. Chega lá e fala o seguinte, ó, tô aqui, quero comprar um negócio, mas se você começar com um preço muito alto, eu vou embora. E aí você já taca lá, eu quero comprar o tomate. É 10. Não, 10 eu não pago, eu pago 3. As pessoas falam, isso é falta de respeito, coitadinho e tal. Não é cultural, é parte do processo. Então, esse processo de indução, de introdução à cultura, no nosso caso, na MIAF, acontece no campo. Você pode ter todo tipo de conhecimento aqui, não vai te dar a essência. Um décimo do que... realmente aquilo que você precisa. Exatamente. Você vai ter o que o Google pode te dar. Você quer saber sobre Moçambique? Vai no Google, você vai aprender um monte de coisa. Agora, vai lá lidar, viver dia a dia com o povo e tudo mais, isso não tem preço. Por isso que eu falo, primeiro ano de ministério tem que ser aprendizado. Aliás, a vida toda de ministério é um aprendizado. Mas o primeiro ano, se preocupe mais em ouvir do que falar. Se preocupe mais em absorver do que transmitir. Aí o teu segundo ano, o teu terceiro, o teu quarto, tem a tendência de ser assim, frutífero, porque você chegou com respeito, querendo entender, querendo compreender, e aí depois você começa a fazer parte desse ecossistema, desse sistema do dia a dia das pessoas. Eu imagino que a experiência lá deve ser muito maior. Interessante, você chega lá ouvindo, absorvendo, para depois tentar contribuir com alguma coisa. Não tentar chegar lá impondo o seu jeito de ser... eu imagino que deva dar muito errado. Você foi para vários países na África. Você tinha uma pergunta sobre isso, pai? Que eu já... Não é nem muito errado aqui. É que quando a gente olha o que aconteceu no Brasil, né? Eu lembro uma vez, isso para mim foi tão típico, né? Que, de novo, a ABU, estávamos lá num congresso nacional que foi no Recife, e então um monte de universitários, né? Tinham milhares lá, e no domingo cada um foi para uma igreja lá visitar as igrejas, né? E eu fui numa igreja que era presbiteriana, não pelo fato de ser presbiteriana, mas era uma igreja construída no padrão americano de igreja. Então ela tinha aquela torre, tinha aquele telhado antineve. Do ladinho, né? Assim, bem íngreme, o telhadinho, aquele estereótipo de igreja que a gente vê quando desenha, né? Que tem uma torrezinha, um telhadinho assim. E quando nós entramos lá, um bando de universitário barbudo, e o pastor viu aquela turma, ele pensou... Hoje é o dia de salvar almas perdidas, né? E gastou uns 10, 15 minutos no final do apelo tentando nos converter, né?
Porque na cabeça dele, aquele bando de... Você hoje com essa barba venerável aí, é uma barba respeitável porque ela é branca. Mas se fosse você jovem com essa barba aí, né? O cara fala, esse cara é um hippie, esse cara não tem nada de cristão. Então, e ainda com cabelo, né? E nós, aquele bando de desgrenhado lá, o pastor tinha certeza que nós não éramos cristãos. E ficou lá, eu venho como estou, né? Repetiu o hino, e foi fazendo apelo. Aí um amigo meu do lado, que eu não vou nem falar o nome, né? Porque o pessoal conhece, ele falou, olha, você vai me desculpar, mas hoje eu vou me converter de novo. Porque enquanto alguém não se converter, Esse cara não vai parar. esse cara não vai parar, viu? Então, eu vou levantar, eu vou lá e vou chorar lá no altar. Isso é uma questão de cultura, não é? E outra coisa, e o problema que a gente esquece muitas vezes é a questão do respeito à cultura. Né? A gente, às vezes, hoje em dia está faltando muito respeito, né? Entre pares, inclusive, imagina numa cultura diferente. Então, assim, o que eu percebo que às vezes, mas no meu país ou na minha igreja eu não faço dessa forma. Tudo bem, querido, mas aqui, nesse contexto, nessa realidade, é o que tem. Então, a gente respeita, a gente conduz o processo. Quer ver? Eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca contei em público em relação a respeito. Olá, corte. Teve uma época que eu trabalhei com plantação de igreja numa determinada região aqui no Brasil. E, você vê, não tem nem respeito à cultura, é entre pares. E aí, então, trabalhando nesse lugar, visitando esse lugar e tal, um dia uma senhora lá, que a gente já tinha visitado muitas vezes, falado de Jesus para ela muitas vezes, ela falou assim, meu irmão, que bênção que o irmão está aqui, porque eu estava esperando os irmãos chegarem aqui, porque eu quero ser batizada pelo irmão. Beleza, então a mulher quer ser batizada, vamos batizar a mulher. Gente, eu sou presbiteriano, vocês sabem que a gente tem dificuldade com água, né? E aí, eu falei assim, chamei o outro missionário e falei assim, e aí, como que é o lance aqui? Onde a gente batiza a xícara? mulher? Cadê a bacia com água, né? Ele falou assim, não, aqui é o seguinte, a gente vai ali no rio que tem atrás da igreja ali, e lá a gente batiza. Cara, eu tava tão emocionado, foi meu primeiro batismo como missionário, primeira pessoa que eu batizei. Eu tava tão emocionado, tão animado, tão feliz com aquele negócio, que eu falei, bora, vamos lá. E fomos lá, mergulhei uma mulher lá no rio, e oramos com ela, e essa mulher se alegrou, e a gente serviu a ceia para ela, e beleza e tal. Voltei. Quando eu voltei, tinha conferência missionária na minha igreja, e eu fui convidado para dar um testemunho. Estava tão empolgado, preciso falar qual foi a primeira foto que eu coloquei na minha apresentação. Você enfiado no rio. Aí você viu o pessoal olhando assim e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, é a realidade deles. É o que tinha ali, é como eles faziam, e isso não vai me deixar menos crente ou mais crente. Pelo contrário, eu devo me alegrar e respeitar o caminho daquela igreja que estava sendo plantada ali, o caminho do projeto que foi implantado ali, e joia, e vamos, bola para frente, entendeu? Vamos seguir. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender essa relação de respeito que a gente tem que ter, às vezes, com os pares. Muito mais quando você está falando de um povo muçulmano, de uma etnia animista ou qualquer coisa assim. Então, a gente precisa saber lidar melhor com essas questões. Não é que a gente vai abrir concessões, não é isso. Mas a gente vai sempre ter um filtro, os olhos vão filtrar as coisas de uma maneira diferente. Isso é importante. Eu acho ótimo, porque no campo missionário você descobre que tanta coisa que você tem é tão local, né? Tão provinciano. É isso que eu queria perguntar, na questão dos costumes. O povo é bem focado nos costumes, assim, tipo, isso pode, isso não pode. Aí quando você vai para outro lado do mundo, imagino na África, por exemplo, tem uma multiculturalidade, tem vários costumes distintos, né? Como é que o povo lida com isso, então, se vai ficar preso nos costumes que você trouxe daqui? Se você for intransigente como você lida com essas coisas, você vai fechar todas as portas. Tem uma moça que trabalhou com a gente no norte de Moçambique, num povo muçulmano. É verdade que um pouco mais folclórico, mas de origem muçulmana, meio ligado com animismo e tudo mais. Um dia, o feiticeiro lá da tribo teve uma visão. E a visão era o seguinte,
vai passar um espírito aqui e vai matar todo mundo que não tiver protegido a sua casa. Como que tem que proteger a casa? Colocar galhos de arruda na porta e na janela. A missionária estava viajando para uma outra cidade. As vizinhas, olha só, as vizinhas, porque amavam ela, gostavam da companhia Queriam dela, cuidar dela. queriam ela muito bem, queriam cuidar dela, fizeram o quê? Botaram os galhos. Colocaram os galinhos de arruda, tudo lá na janela, na porta. A missionária chegou de viagem no dia seguinte, viu aquilo e foi perguntar, o que aconteceu? Aí contaram a história para ela. Gente, se era alguém intransigente, radical, que leva ferro e fogo, ia arrancar, a gente sabe a história do crentez, né? Ia arrancar, tá amarrado no nome de Jesus e não sei o que e tal, ia fazer um escarcéu, ia o quê? Fechar uma porta. Aquela moça foi tão sábia, ela chamou as vizinhas e falou assim, olha, eu não tenho como agradecer vocês pelo cuidado, pelo carinho, pela preocupação. E até, deixa eu explicar uma coisa para vocês, isso aqui não é novo. Isso aconteceu na história que é contada na Bíblia. Teve uma vez que falaram que um espírito de morte ia passar e a orientação foi proteger os umbrais da porta. E ela contou a história do cordeiro sendo sacrificado e o sangue aspergido nos umbrais da porta. Mas deixa eu falar para vocês, o cordeiro hoje não é mais necessário. Porque Cristo é o cordeiro de Deus que foi imolado e o sangue dele foi dado a nós para isso e tal. Então, aquilo que poderia ser um choque, um motivo para criar atrito, foi uma ponte para que o evangelho fosse pregado. Tremendo. Ela usou de gancho a situação justamente para cavar a falta que ela precisava para falar o que ela queria. Isso é uma sabedoria bem forte mesmo, porque a maioria das pessoas iam correr para intransigência. Já falei, eu não acredito em feiticeiro. Tá amarrado. Muito bom, isso é transcultural mesmo, que é o que a Bíblia ensina desde o começo, né? Você entender, eu acho que o Paulo no Areópago falando ao Deus desconhecido é totalmente transcultural, né? Ele está falando, olha, isso que está aqui é o que eu estou falando, não estou trazendo uma coisa diferente, não, você já tem aqui. E quem estuda sabe que o que ele fala é a citação do poeta grego, né? Então estava na cultura e na filosofia a maneira como ele colocou o evangelho, entendendo o que eles poderiam entender e não o que ele tinha que dizer. Muito legal, muito legal. E, bom, agora eu queria te fazer uma pergunta. A gente citou várias vezes a MIAF e a MTB aqui, só que a gente não explicou para nossa audiência o que são essas duas instituições, o que elas fazem. Eu não sei se você prefere começar por uma e por outra, quiser ao seu critério, mas dá uma explicadinha pra gente o que são essas duas instituições, o que elas fazem, como é que elas começaram e tudo mais. Não, beleza, vamos lá. A MIAF, né, ou African Inland Mission, o próprio nome em inglês já diz, é uma organização internacional. Ela começou o trabalho dela em 1895. Então, para a gente não se perder aí, 1895. Né? 127 anos atrás. A visão de um homem que queria chegar onde nunca ninguém havia chego. Porque você pode imaginar que em 1800 todo mundo está ali na costa, onde os navios estão chegando. Ele falou assim, não, eu quero chegar onde o navio chega, mas eu quero ir além, eu quero ir adiante. E ele começa, então, nesse ministério, com outros poucos irmãos, que inclui ali o seu irmão, a sua esposa, alguns amigos. Eles vêm da Pensilvânia para estabelecer esse trabalho, morrem, a maioria deles morrem depois de um ano de chegar na África, e a visão desse homem que é o que nos mantém vivo, porque a visão dele era, queremos estar aonde Cristo ainda não está, levar o Evangelho onde o Evangelho ainda não chegou, entrando em todos os rincões, interiores e vilas e vilarejos de todo o continente africano. Então a MIAF surge com isso, né, a partir dos Estados Unidos. A MIAF no Brasil chega aqui em 1985, porque há um movimento missionário acontecendo no Brasil na década de 80, e aí então alguém acendeu uma luzinha e falou assim, precisamos de missionários brasileiros. E aí então começou uma conversa para que começasse a mobilizar missionários brasileiros, e a gente está aqui já desde 1985, mobilizando brasileiros para todo o continente africano, hoje para a Europa, né? Essa é a grande novidade. Eita. Nós estamos mandando missionários para a Europa para trabalhar com africanos,
porque nós temos uma infinidade de africanos, de etnias não alcançadas, vivendo na Itália, na Espanha, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Malta e assim por diante, França, né? Então, a MIAF surge nesse contexto. Então, é uma organização internacional, hoje tem mais de 1.000 missionários hoje de diferentes culturas, servindo em mais de 27 países na África e vários outros lugares como Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil e demais. A MTB, na verdade, é uma associação. A MTB surge também na década de 70, porque o movimento missionário começa a ter aí alguns players, né? Algumas pessoas chaves começam a ser mobilizadas, algumas organizações começam a surgir, e aí, como é tudo muito novo para o movimento missionário brasileiro, então, assim, precisamos nos juntar, precisamos nos unir, precisamos nos conectar para aprender uns com os outros. E a MTB surge como Associação de Missões Transculturais nesse sentido, conectar pessoas, conectar organizações para ajuda mútua, para comunhão, para parcerias, para que a gente possa caminhar juntos. Eu tava olhando... A MTB, então... Não, vai lá. Essa pausa. O online ele dá uma pausa que às vezes... Mas termina. A MTB começa, então, o Congresso Brasileiro de Missões, né, que hoje é um dos grandes eventos que a gente organiza. Esse ano, de 7 a 11 de novembro, a gente vai ter, em Águas de Lindóia, o Congresso Brasileiro de Missões. Era a pergunta que eu ia fazer. A gente começa a fazer as edições. Era sobre isso que eu ia perguntar, sobre o CBM. A gente começa as edições no sentido de aproximar igrejas, pastores do movimento missionário. E hoje a MTB tem mais de 100 organizações associadas, né? São 100 organizações, igrejas que têm um foco missionário transcultural, que compartilham juntas hoje sonhos, visões, desafios, projetos para o avanço do reino de Deus hoje em todo o mundo. Vou voltar então um pouquinho aí sobre o Congresso, o CBM, né? Congresso ou CMB, Congresso Brasileiro de Missões, CBM mesmo. Eu vi até no perfil do Instagram da MTB, para quem quiser aí, é @MTBOficial, eu acho, né? Bom, o nosso editor põe aqui em algum lugar da tela, e põe o da MIAF também, hein, Evandro? Por favor, para quem ficou curioso aí, para ver os dois. Ou do Paulo Feniman, tá os dois @ lá na tua bio também. Esse congresso vai ser o quê, mais ou menos? Como é que ele vai funcionar? Eu vi que tem vários palestrantes, você vai ser um deles. Qual que é o foco do congresso e para quem que é interessante? O congresso ele é aberto para todo mundo que é apaixonado por missões. Pastores, líderes, missionários, enfim. Ele é aberto para a igreja. Essa edição vai ser muito especial, né? Porque ela já foi adiada por 2 anos, então a gente está com uma expectativa muito grande de reunir, né, os amigos, reunir a comunidade missionária novamente. E o foco, desse congresso agora, o tema é verdades que não podemos ignorar. E ele faz um pouco de alusão ao que foi o último, porque o último eram desafios ou realidades que não podemos ignorar. E nós falamos sobre os desafios do islamismo, desafios do budismo, desafios do mundo moderno, e fomos falando. E aí, então, logo quando terminou o congresso em 2017, eu assumi a presidência. Um dia estava orando, conversando com alguns irmãos, e um dia, assim, eu acordei muito incomodado, falei assim, nós precisamos voltar para Jesus, nós precisamos voltar para uma missiologia cristocêntrica, nós precisamos voltar para a Bíblia e olhar para Jesus, como Jesus executa a obra missionária, porque a gente precisa copiar ele, porque daí não tem erro. Isso ficou martelando na minha cabeça. Aí eu fui compartilhando com um, compartilhando com outro, e todo mundo, cara, é isso mesmo, também estou nessa pegada, é isso que Deus está falando no meu coração também. Aí fui falar com um monte de gente, e aí a gente entendeu que Deus estava direcionando a gente para isso. E aí o Congresso vai numa linha muito interessante. Aí a gente vai falar sobre João capítulo 15, João capítulo 16 e João capítulo 17. Nós vamos falar sobre permanecer para frutificar. Não tem como você dar fruto se você não permanecer em Cristo. Não tem como você dar fruto você não permanecer conectado na videira que é Jesus, você não vai frutificar. Esse vai ser o primeiro dia, tudo sobre isso. O segundo dia
João capítulo 16, a ação do Espírito Santo na obra missionária. Sem o Espírito Santo agindo, conduzindo, direcionando, não dá para sair do lugar. E aí a gente quer terminar lá em cima, dia 17, o João capítulo 17, o último dia, que é a unidade para testemunho das nações. Né? Jesus orou pelos discípulos, que eles sejam um para que o mundo creia. Então, se a gente não estiver conectado em unidade, o mundo não vai crer. O mundo simplesmente não vai responder à mensagem do Evangelho. Então, eu diria o seguinte, o CBM vai ser um retorno às verdades fundamentais do Evangelho e da obra missionária a partir de João capítulo 15, 16 e 17. Essa vai ser a tônica do evento. Boa ideia de colocar 15, 16, 17 nos dias, né? Não, mas não vai ser dia 15, 16, 17, né? Não vai rolar, não. Vai ser de 7 a 11. De novembro, em Águas de Lindóia. De novembro. Sempre Exatamente. Em Águas de Lindóia. É um tremendo momento mesmo, movimento, e imagino, depois desse reencontro, depois de tanto tempo sem... Teve já o digital, online, a primeira parte da pandemia, todo mundo fazia online, mas não é a mesma coisa, né? Aí vai perdendo, e aí não acontece nada, agora é uma volta mesmo, esperamos estar lá contribuindo. Eu queria entender nesse nosso pedaço final, aí falando dessa carta de missões, o papel do digital nessa história, né? Depois de tantas pandemias, tem várias lições aprendidas, tem coisas que a gente volta a fazer como antes, tem coisas que a gente faz de uma maneira diferente, misturada, né? E tem coisas absolutamente novas, né? Esse tal famoso novo normal. No que tange ao digital, para nós é muito importante, porque Bíblia JFA, né? O nosso aplicativo é a Bíblia digital, que é a segunda maior do mundo, e que está aqui principalmente crescendo em lugares onde não tem tanta tecnologia assim. Por isso que em inglês ela chama Bible Offline, porque ela funciona offline e não precisa então de Wi-Fi, essas coisas 4G, todas aí. Banda larga. Celular moderno. Celular com muita memória, né? Esse negócio aí. Então, eu percebo como que e isso é uma coisa bem brasileira, portanto, né? Nós estamos sendo chamados por várias missões que entenderam que o nosso aplicativo, desde o comecinho lá, eu lembro da primeira vez que foi com campo de refugiados na Síria, que eles queriam uma coisa que fosse offline, para que não tivesse ISIS e nenhum daqueles proteções, né, e perseguição religiosa online em cima do que eles estavam tendo. Então, eu queria alguma coisa offline para o cara pegar a Bíblia no farsi, no árabe, em linguagens assim, para poder colocar em campos de refugiado. Aí nós fizemos as versões. Aí várias missões. E agora estamos aqui falando da Bíblia, do outro aspecto muito importante de missões, que é o áudio, né? Porque missões tradicionais era lá, como a Wycliffe, o Summer, a Novas Tribos, esses grandes tradutores da Bíblia, junto com as sociedades bíblicas, indo num lugar que ninguém nunca foi, ficando lá décadas, às vezes, né? Para entender como funciona aquela língua que é oral, não é escrita, construir uma gramática daquela língua, quer dizer, ensinar o indivíduo a ler aquilo que ele fala e aí poder dar uma Bíblia para ele poder ler. Quer dizer, é um processo realmente de décadas. E tá certo, é isso mesmo. Nós fazemos parte como Bíblia JFA, da DBL, né? Que é a Digital Bible Library, que é uma entidade, organização mundial, que junta todos os tradutores da Bíblia, como eu falei, esses aí, as sociedades bíblicas mais Pioneer, Summer, Wycliffe e Novas Tribos, e os distribuidores da Bíblia, que eles chamam de Library Card Holders, né? Quer dizer, como se fosse aquela época da minha infância, que você vai numa biblioteca e tem no livro lá no final aquele cartãozinho que você coloca lá, tirou o livro em tal data, colocou o livro em tal data, que era o controle lá de quem está usando o livro. Né? E nós estamos, como Bíblia Digital, somos os Library Card Holders, nós estamos distribuindo a Bíblia nos lugares. E agora a distribuição digital, e eu gostaria que você falasse disso, né? Essa campanha da Bíblia em áudio nos dialetos locais, né? Como lá em Moçambique estamos fazendo, e nós, como Bíblia JFA, estamos estimulando isso, é uma campanha, você depois também vai pegar aqui o nosso link para poder ver esse videozinho de como é a distribuição de um audiobook, né? De um gravadorzinho que a pessoa ouve a Bíblia na linguagem dele, e é o que eles chamam de Language of the Heart. Quer dizer, apesar de todo mundo falar inglês, francês, em alguns lugares até alemão, na África, né?
mas a linguagem do coração é o dialeto que ele nasceu. E a Bíblia, na linguagem do coração, tem um poder e uma autoridade muito diferente do que ele receber uma religião alienígena. Falamos tanto do transcultural, e a gente tem que dizer, nós não cremos que o evangelho é de uma cultura. Nós não cremos que a Bíblia pertence a um lugar, a um espaço. E se fosse pertencer, com certeza não seria a um lugar inglês, europeu, americano, porque ela vem do Oriente, né? Mas ela é universal. Então, como é que é? Conta um pouquinho dessa história também, que eu fiquei tão impactado de ver lá as pessoas nos seus dialetos, lendo e ouvindo a Bíblia, e é um prazer como nós como Bíblia JFA, participar desse projeto. A gente está muito feliz com a parceria, né, da JFA com a MIAF, no sentido de criar acessibilidade bíblica, de poder colocar Bíblia na mão de diferentes pessoas em diferentes dialetos. E olha que a gente escolheu alguns, né, uma pequena dezena de dialetos. Quando a gente fala da África, a gente está falando de 2.110 línguas diferentes em todo o continente. Né? A gente escolheu algumas e a gente está supondo que a gente vai precisar aí algo em torno de 15 a 20 mil Bíblias. A gente está falando no projeto todo. Né? Por isso que é muito importante. E aí, isso que você falou, Paulo, é uma realidade. Quer dizer, nós temos pessoas que não sabem ler, que não conhecem o alfabeto da sua própria língua, e não dá para esperar. E nesse sentido, a oralidade ela veio para ajudar e ajudar muito. E aí a gente quer usar todo tipo de ferramenta disponível para fazer com que o evangelho avance. Né? A própria Bíblia, JFA, por exemplo, para nós, se torna uma ferramenta, porque eu estou com a Bíblia ali, eu posso sentar com um senegalês nas ruas de Porto Alegre, abrir a Bíblia em francês ou abrir a Bíblia no dialeto dele quando ela está disponível e está aqui, ó, é disso que a gente está falando, está aqui o que nós estamos querendo ensinar para você. Eu disse que a pandemia ela só acelerou algumas ações que a gente já devia ter acelerado. E aí o uso da tecnologia é uma dessas situações. Nós precisamos aprender a usar a tecnologia ao nosso favor. E aí nós estamos unidos, né, via aplicativo JFA, para criar esse movimento em torno da igreja brasileira para abençoar etnias no continente africano, para que eles recebam a Bíblia. E aí, eu acho que nada... Bom, o pessoal quiser ver a alegria das pessoas em ouvir o Evangelho ou ter acesso à Bíblia, entra no perfil da MIAF ou no perfil da Bíblia JFA, que tem lá, nós postamos em Collab 2 vídeos diferentes, mostrando o quanto as pessoas ficam contentes de ter a Bíblia, acessibilidade bíblica. Mas deixa eu ler para vocês, eu acabei de receber essa semana uma carta de um dos nossos missionários, que é um dos beneficiários que vai receber as Bíblias para poder distribuir, né, entre as pessoas. E aí a esposa escreveu: ao visitar uma amiga, Muani, que é a etnia, lembro que ela estava muito chateada porque haviam roubado a sua Bíblia em áudio na língua Kimuani. Então ofereci uma outra Bíblia para ela, que ela recebeu com as 2 mãos, sinal cultural de gratidão e respeito. E com um amplo sorriso em seu rosto, uma alegria sem igual que encheu meu coração, pois ela ama escutar a Bíblia, já que ela não sabe ler, e se deleita nas histórias de Issa, Jesus Cristo. Já conversamos muito e compartilhei a mensagem da salvação. Sei que ela ainda tem um caminho longo a percorrer e sei que não será fácil, mas ela continua profundamente empolgada, alegre, dedicada em escutar as histórias de Jesus através da sua Bíblia em áudio. É sobre isso que a gente está falando. Que tremendo, hein? Realmente. A minha palavra não voltará vazia. Então, olha, se você aí que está nos ouvindo quiser ajudar a pagar uma Bíblia em áudio, a MIAF vai lá e entrega. Então, nós vamos colocar esse link aí, você pode ouvir esse áudio das pessoas recebendo e você contribui, você dá a sua contribuição, que vai comprar um áudio que vai cair na mão de uma pessoa que vai ter essa alegria de entender a Bíblia e o cristianismo na sua própria língua. Isso realmente não tem preço. Realmente é muito impactante a pessoa poder receber a Bíblia na língua dela, sendo que ela não sabe nem ler, né? Ela consegue ouvir. A tecnologia dá uma...
Eu queria perguntar uma outra coisa, uma dúvida que me surgiu. Eu não queria sair muito do assunto aqui, continua sendo no papel do Digital em Missões, mas foi uma coisa que me deu uma curiosidade aqui. Hoje, mais falando da minha geração, assim, muito se fala em nômade digital, né? Você poder trabalhar no Caribe. Existem missionários que são nômades digitais? Isso é uma coisa que vocês olham? Porque isso é uma oportunidade do jovem poder continuar com a carreira dele e fazer missões ao mesmo tempo. E ouvindo vocês falando aqui agora, me passou essa curiosidade pela cabeça. Pode fazer propaganda aqui? Pode, claro. Olha só, a gente está com um projeto que chama Esperança para o Norte da África. E é um projeto completamente digital. O que ele faz? Através de tráfego pago, a gente começa a fazer anúncios sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Evangelho. E nós temos árabes no norte da África que recebem isso, começam a se interessar e começam a conversar com a gente digitalmente. E à medida em que eles vão conversando e a gente vai vendo interesse, que a gente vai vendo que eles querem aprender mais sobre Jesus, a gente conecta essas pessoas com obreiros locais ou com crentes locais na cidade dele, no país dele, na região onde ele mora. E aí, então, eles são acompanhados, eles são discipulados, começam estudos bíblicos. Então, o digital hoje é uma baita de uma ferramenta. Esse é um projeto que foi criado por um brasileiro, está rodando aqui no nosso escritório, aqui, e a gente está à procura de gente que pode ajudar. Nós estamos procurando gente na área de TI, de tecnologia, que entenda de tráfego pago, que entenda de marketing digital para apoiar o projeto. E você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso da onde você está. Você não precisa vir aqui para o escritório da MIAF, você não precisa trabalhar aqui. Se quiser vir, é muito bem-vindo. Londrina é uma cidade maravilhosa, mas você pode fazer isso da onde você estiver, entendeu? E eu acho que mais e mais a gente vai ter esse tipo de projeto surgindo, ideias surgindo. A gente tem um missionário, sabe o que ele faz? Ele anda com uma espécie de um modem pequenininho de bolso, só que esse modem não dá acesso à internet, ele dá acesso a uma rede interna. Então o que ele faz? Ele está em qualquer lugar público, na rodoviária do país, dentro do ônibus, qualquer lugar, ele liga lá, ele liga esse modem para dar acesso. Aparece lá um link de internet, como se fosse um Wi-Fi novo. Uma rede Wi-Fi, exatamente. Quem hoje que você conhece que não quer catar uma Wi-Fi gratuita sem senha? Tá aberta. Todo mundo. O cara conecta lá, vai para uma página, e nessa página tem filme Jesus, história sobre Jesus, uma palavra, uma oração e tudo, e a pessoa acaba se conectando por ali. Esse cara vai para um lugar público, taca esse roteadorzinho no bolso, senta em qualquer lugar no café e as pessoas começam a conectar e começam a ouvir histórias, a assistir os vídeos e tudo mais. Gente, o universo tecnológico hoje, ele é algo... eu acho que a gente não chegou nem em um quarto daquilo que a gente ainda pode fazer. E assim, você tem uma ideia, você tem um projeto digital que pode ajudar o mundo missionário, vem falar com a gente. O que a gente mais precisa hoje é inovação. Gente que está pensando além do tempo e podem ajudar a gente a avançar ainda mais. Paulo, pai... Falando do tempo, né? Então, eu termino geralmente as entrevistas com uma série de 5 perguntas aqui, um bate-bola, jogo rápido, coisa assim, responda como você preferir, tá bom? A primeira delas é uma viagem para qualquer lugar. Onde seria? Pode repetir a viagem ou não? Tem que ser a primeira vez. Pode. Agora, você ganha uma passagem, você escolhe pra onde você vai. Cairo, no Egito. Cairo, no Egito. O Egito tá aparecendo aqui umas 3, 4 vezes já apareceu o Egito aqui. Verdade. Teria algum motivo em especial o porquê do Egito? Eu preciso voltar pro Egito para cobrar o garçom no aeroporto, que me cobrou $20 por um cafezinho. Hashtag essa é uma história para outro podcast. Você volta e conta para nós o café de $20. Hashtag fica a dica, mano. Não tome café no aeroporto do Egito. É bom, considerando aeroportos, não tome em lugar nenhum. Vá com o café de casa, porque aeroporto... Não, cara, o café custava $2, eu dei 20 esperando o troco na sala de embarque, o cara sumiu, cara. Até agora eu tô esperando o cara. Nossa. Ele achou que era uma bênção pra ele. O que te motiva ou o que mais te motiva? Cara, Cristo me motiva.
Alguém vai falar assim, nossa, isso é muito clichê, mas não tem. Eu fico olhando para Apocalipse capítulo 5, verso 9, compraste para si, falando sobre Deus nos comprou, e fala sobre o preço que ele pagou. Como a gente pode não se motivar diante desse sacrifício que Cristo fez? Cristo é a minha maior motivação. E se isso é o que mais te motiva, o que mais te irrita? Gente que não entende isso. Não, gente que não entende, gente que ainda não entendeu que o Evangelho e o amor de Deus é para todos os povos, todas as tribos, todas as nações e em todas as línguas. Não é só para o meu mundinho. Entendi. Qual a rede social que você mais gosta de usar e por quê? Ou tem alguma que Instagram. você mais gosta? Instagram. Te permite... Tô lá, sempre. Você responde se te mandarem mensagem? Respondo, tô compartilhando um monte de ideia maluca lá, fazendo enquete. Quem quiser seguir, @Paulo Fenima aí, entra lá que eu respondo tudo que me escrevem. Bom, esse é o momento que eu sempre uso pra cutucar meu pai, tá vendo, pai? Vai lá voltar do seu Instagram. Ai. Ele cutuca mesmo, né? Eu não respondo, eu nem olho, eu não sei o que tá escrito. Não sabe o que tá postado. Eu falo, ai meu Deus, vai lá. Não é difícil. Se é essa que você mais gosta, tem alguma rede social que você acha que não presta pra nada, que você desgosta? Ou ferramenta digital? Cara, não é que não presta, mas eu tô meio cansado do Twitter. Twitter é muita gente falando muita besteira. A rede Já do tô ódio. perdendo a vontade de ler. Antigamente eu gostava. Exatamente. Exatamente por isso. 3 hobbies, Paulo. O que você curte fazer? Cara, eu gosto de cozinhar. Fica a dica. Não gosto de comer, eu gosto de cozinhar, tá? Não, Eu mentira. gosto de cozinhar. Que Eu gosto cozinheiro que não gosta de comer? Sério. Não, eu gosto de comer, mas eu gosto mais de cozinhar do que de comer. Qualquer coisa relacionada a café, qualquer coisa que tenha café vira hobby. E eu gosto de filme, cara. Gosta de filme? Filme, café e cozinha, então. Exatamente. Recomenda um filme aí pra galera, vai. Só, essa foi espontânea. Fala um filme legal aí pro povo assistir. Eu vou recomendar um filme pra ele aí. Enquanto você pensa no seu filme aí, o filme é o Café no Aeroporto do Cairo. Esse filme eu tô recusando. Como um garçom pode cozinhar o Paulo Fenima. Pois é. Cara, eu gosto de filme que contam histórias, né? Assim, histórias sobre a África, histórias do dia a dia, assim, filmes que são, vamos dizer assim, histórias reais, né? Histórias Eu tô tentando verídicas. lembrar o nome do rei, foi enrolando. Tá procurando no Google, né? Eu tô tentando. É mais ou menos por aí, porque eu não lembro o raio do nome em português. Fala Um inglês. filme que mexeu muito comigo foi o Beast of Nations, que conta a história das crianças soldados no Sudão, naquela região central ali da África. Filhos Esse da foi um filme Guerra, que assim, mexeu muito tipo. comigo. Beast of Nations. Alguma coisa assim. Deixa eu ver, deixa eu tentar um Google rápido aqui pra Tem ver. o Filhos da Guerra, não é? Beast of Nations. Português. Eu acho isso maravilhoso, que eles não dão o mesmo nome em português e inglês, aí muda totalmente. Esse é o problema. Aliás, quem inventa os nomes em português, assim, merecia um prêmio de imbecilidade, né? Porque tem cada nome mais sem noção e você olha o nome em inglês e Tem fala, os nomes puxa nada a vida. ver, né? Beast of No Nation, das crianças. Realmente eu também não tô conseguindo achar. Tem no Netflix? Não sei se tá no Netflix, deixa eu ver. Tá no Netflix, tem lá. Tá no Netflix, né? Tá no Netflix. Beasts of No Nation. E se você pôr em inglês no Netflix, mesmo que o seu Netflix seja em português, ele vai achar, viu, gente? Fica tranquilo. Bom, não achei também o nome em português, vamos deixar pra lá. Última pergunta. Não sei, é a dificuldade isso daqui.
Última pergunta, Paulo, para a gente acabar hoje aqui. O que você espera do futuro? O que você acha que vai acontecer no futuro? E aí você pode escolher se é o de curto, médio ou longo prazo. Sua opinião sobre o futuro. O que eu acho é que a igreja vai continuar amadurecendo ainda mais, entender o quão relevante é o papel dela em toda a sociedade. Para gerar realmente transformação. Ela vai entender que nós precisamos atingir pessoas, indivíduos, porque os indivíduos transformados geram transformação ao seu redor. Às vezes eu acho que a gente quer transformar o externo e não o foco. O foco são as pessoas. E a longo prazo eu quero ver, pensando em África, que é a minha paixão, eu quero ver igrejas reprodutivas. Eu quero ver igrejas que nós estamos plantando outras igrejas. Porque senão, para mim, não faz sentido. Eu acho que a igreja, fruto do trabalho missionário, precisa ser missionária. Então, eu quero ver africanos saindo dos seus países, das suas igrejas, indo para outros lugares, para outros países, e a gente vê esse movimento de discipulado, de plantação de igreja acontecendo em todos os lugares. Ganhando tração lá na África, né? Africanos evangelizando africanos, é isso que você disse? Ou para além disso? Não, eu acho que é isso aí. Bom, eu acho que africanos cumprindo o seu papel missionário também. Na África, mas por que não fora da África? A gente falou da Europa. Há quem diga que a esperança para a igreja europeia são os imigrantes. Então eu acho que eles vão ter um papel relevante também na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo. Mas o que eu quero ver é gente que foi discipulada discipulando. Eu acho que a gente não pode mais ter aquela ideia que discipula e tá bom, cumpri, fiz aqui o meu cursinho que eu precisava. Eu acho que discipulado é algo contínuo, é algo que precisa sempre estar, a roda precisa sempre estar girando. É na linha do relacionamento, né? Você vai se relacionando e discipulando ao mesmo tempo. Eu vi que você fez uma pesquisa aí, pai. Você achou o nome do filme? Eu achei, quer dizer, é baseado num livro que é um nigeriano que fez Harvard. Ele é um cineasta lá nos Estados Unidos, ele escreveu um livro chamado Feras de Lugar Nenhum, né? Beasts of No Nation. Feras de Lugar Feras de Lugar Nenhum, mas não é o nome do filme em si, é o nome do livro em português, né? Não sei se tem o nome porque filme, acho que não está no circuito de cinema, né? Tá no Netflix mesmo, deve estar com o nome Beasts of No Nation. E é a história que esse nigeriano conta de jovens crianças soldados, né? Meninos que são obrigados a entender esses conflitos de guerra e participar disso na África. Muito bem. Muito bem. Bom, queria agradecer demais aqui sua participação, Paulo. Muito obrigado por passar essa última hora aí conversando com a gente sobre missões, explicando como as pessoas podem participar, né? A questão das oportunidades digitais de você fazer missão também, esse é o lado que me encanta. Tem até uma coisa que eu queria te perguntar depois. Mas, muito obrigado por dedicar esse tempo. Espero que você tenha gostado e que a audiência tenha gostado também, viu? Você que gostou, vai lá, segue ele no Instagram, faça perguntas. Quiser participar, procura ele no Insta. Muito obrigado por tudo, viu, Paulo? Prazer imenso. Você que está ouvindo aí... Posso ser um missionáriozinho. Você também pode ser um missionário digital. Você pode ser um missionário de negócios, como a gente falou aqui do Business as Mission. Você pode ser um missionário além daquilo que a gente ouve sempre, né? Que é contribuindo, orando ou indo. Essa forma de contribuir pode ser fazendo negócios. Essa forma de orar é uma oração que também está no ambiente digital. E, obviamente, você pode ir ficando. Porque você vai... fazendo a sua presença através da tecnologia. Estamos aqui apoiando a MIAF, estamos aqui inseridos no contexto de um Brasil que tem uma responsabilidade de missões cada vez maior no mundo e queremos que isso aconteça com a nossa geração. Muito obrigado, Paulo, um prazer estar com você sempre. Cara, muito bom estar com vocês. É uma trinca de Paulo, tem tudo para dar certo. Bate-papo bom demais, gente. Que é isso, a gente que agradece, viu? Muito obrigado. Você que ficou aqui até o final, dá like, compartilha, se inscreve no canal, faz tudo isso. E nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Até lá.